Um bom conselho pode mudar a vida de alguém, assim como um péssimo conselho pode destruir a vida de uma pessoa. Posso te dar um conselho? Vem comigo então nesse vídeo. Galera, o rei Salomão, assim, no seu livro de Provérbios, onde ele traz grandes e importantes conselhos para a nossa vida, ele nos aponta uma verdade inquestionável. Um conselho mau pode destruir completamente alguém, mas é na multidão dos conselheiros, é nos bons conselhos que se ampara a sabedoria. Então, é importante e é fundamental na nossa existência termos bons conselheiros ao nosso lado. Como é maravilhoso, né, gente, quando a gente está precisando de algum direcionamento na nossa existência, na nossa vida, o Senhor levanta um amigo, um familiar, um líder para nos dar um conselho certeiro, bem direcionado, que nos abençoam, que nos trazem segurança, porque os conselhos eles têm essa função de trazer segurança, de trazer direcionamento. Então é muito importante a gente estar atento aos conselhos que a gente recebe e aos conselhos que a gente dá. Baseado nesse texto de Salomão, eu queria trazer mais duas histórias que estão presentes na palavra de Deus para que a gente possa compreender esses princípios que devem nortear os conselhos. Bom, a primeira história é a história de Jó, uma história muito linda de superação, mas também de muito sofrimento. E no meio desse processo de sofrimento de Jó, na verdade, no início desse processo, quando ele é cometido com uma doença severa, em que na sua pele começam a surgir muitas feridas, ali naquele momento de dor e de sofrimento em que ele se raspava com os cacos de telha, a sua mulher olha para ele e tece um comentário e um conselho terrível sobre a vida de Jó. Ela simplesmente olha para ele e diz assim: olha, você vai se manter íntegro ao seu Deus diante de tudo que você está sofrendo. Jó, faz o seguinte, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Bom, certamente aquela mulher, ela despeja esse conselho sobre a vida de Jó, pautada completamente na emoção de ver o seu esposo sofrendo. E aí eu queria que a gente começasse a pensar aqui nesse primeiro princípio, que na verdade os bons conselhos, eles não são pautados simplesmente na emoção, no calor do momento, mas os bons conselhos, eles estão firmados na racionalidade, na capacidade de pensar, de refletir, de entender o que de fato é ou qual é o melhor caminho a ser trilhado. Mas é interessante também que esse mau conselho dessa mulher de Jó expõe uma verdade e um princípio que deve nortear os bons conselhos, que é o fato de que os bons conselhos precisam estar firmados na honra a Deus. O que essa mulher faz é colocar Jó contra o seu Deus. O que essa mulher faz é simplesmente desonrar o nome e o cuidado de Deus sobre a vida de Jó. Os bons conselhos, então, eles precisam estar firmados nessa importante verdade. Para que ele seja bom, ele precisa honrar ao Senhor. E aí você pode me questionar, cara, mas era a esposa dele que estava falando isso. Era alguém que aparentemente o amava, que estava dando esse conselho para ele. Eu quero que você preste atenção em algo muito importante. Quando você receber um conselho de alguém próximo a você, alguém que aparentemente te ame, reflita, analise se de fato essa pessoa ama primeiro a Deus antes de amar você. Nessa história a gente entende então que um bom conselho não vem simplesmente de alguém que faça parte do seu círculo familiar ou de alguém que aparentemente te ama, mas um bom conselho deve vir sobretudo de alguém que ame a Deus sobre todas as coisas e então te ame e possa te abençoar também. Mas uma segunda história, gente, que eu quero compartilhar com vocês sobre bons conselhos é a história de Moisés e o seu sogro Jetro. Quando o povo de Israel então consegue sair ali daquele sistema de opressão do Egito e Moisés começa a liderar aquele povo em direção à terra que o Senhor havia prometido, Moisés então ele se encontra diante de um momento, diante de uma questão muito importante para a sua vida, para a sua postura como líder. Moisés ele era aquele que auxiliava o povo nos seus atritos, nos seus conflitos. Moisés ele tinha a função também de ouvir os questionamentos do povo, os problemas que o povo tinha e através da orientação de Deus dar bons direcionamentos para aqueles que o procuravam. E Moisés fazia isso de maneira solitária, ele sozinho atendia uma quantidade enorme de pessoas. E a palavra de Deus diz que as pessoas ficavam horas, assim, muito tempo esperando o atendimento de Moisés, a análise do seu caso por parte de Moisés. Jetro vendo aquilo, vendo o povo cansado, vendo Moisés cansado, olha para ele e diz assim: Moisés, eu vou te dar um conselho. Faz o seguinte, elege no meio do povo líderes de 1.000, de 100, de 50 pessoas e dê a esses líderes o poder, assim, a autonomia deles darem os seus direcionamentos, os seus conselhos para o povo.
Dessa forma você não vai ficar sobrecarregado e o povo vai ter, digamos que as suas necessidades, as suas demandas atendidas de maneira mais rápida. E a palavra de Deus diz que Moisés ouve o conselho de Jetro. Mas eu não quero nem dar continuidade nessa história, eu quero que a gente se atenha ao conselho de Jetro, para que a gente entenda então esse próximo pilar em que os bons conselhos devem estar fundamentados. E esse pilar é que um bom conselho precisa abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Quando alguém vir trazer um conselho para você, analisa se esse conselho vai abençoar a sua família, se esse direcionamento que foi te dado vai abençoar os seus filhos, os seus amigos, a sua comunidade. Porque as bênçãos do Senhor não são direcionadas apenas para nós, solitariamente, mas elas são nos dadas para que possa alcançar outras pessoas. Então, lembre-se sempre desses princípios. Um bom conselho precisa estar amparado na honra a Deus. Um bom conselho não é dado e nem é recebido no calor da emoção, mas sim na racionalidade. Um bom conselho é dado muito além de alguém que te ama, mas alguém que ame ao Senhor primeiramente. E por fim, um bom conselho vem para nos abençoar, mas sobretudo abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Galera, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que esse vídeo possa ter sido muito importante na sua vida e que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o joinha nesse vídeo, de compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.